com a paz do Senhor. É uma alegria imensa, né? Mais uma vez, estar aqui na casa de Deus. Aleluia. Já estou satisfeita por tudo que vi até aqui. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Primeiro, irmãos. 1 Samuel. É 25. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Meus irmãos, vamos estar lendo o versículo 2, o 3, depois o 10 e o 18. Glória a Deus. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. O 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. E o 18 vai nos dizer então. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre os jumentos. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Pode se Glória a sentar. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para que os irmãos venham entender, eu quero dizer que nos capítulos 24 anteriores, vamos ver, falar de Davi, que era um homem que vinha de uma família que pastoreava ovelhas. E um certo dia, o profeta Samuel, escolhido pelo Senhor para ser profeta, glória a Deus, foi até a casa de Jessé. E chegando à casa de Jessé, o separa Davi como rei. Como sabemos, aqui Samuel, nesse tempo em que ele atuava aqui nesse capítulo, vai se dizer que ele levanta 2 reis. Primeiro tinha sido Saul, rei que iniciou a sua trajetória, por si foi mudando, foi colocando as suas estratégias, o seu jeito, e saindo daquilo que Deus tinha ali para o seu povo, e saindo do propósito que Deus tinha. E Deus vai ordenar a Samuel que Samuel vá até a casa de Jessé e que lá pegue um escolhido, aquele que estava escondido, Aleluia. aquele que ninguém dava nada por ele. Glória a Deus. Aleluia. E assim, vamos ver que se inicia mais uma trajetória na vida de Davi. Aqui Davi, ele começa a ajudar Saul. Vai se dizer que Saul ainda é rei, e até Davi tomar posse ali do seu reinado.
ele passa a ajudar Saul na sua jornada. Ele passa a pôr algumas ideias sobre o que Saul estava fazendo. Só que, porém, a palavra vai dizer que isso lhe causa inveja. Isso lhe causa rancor. E a palavra vai dizer que aí começa uma quebra de aliança entre Saul e Davi. Eu quero já entrar aqui para a palavra, dizendo para os irmãos que vamos ver no capítulo 1, no capítulo 25, primeiro de 1 Samuel, vai falar que ali Samuel ele tinha chegado o seu tempo e que aqui Samuel veio a falecer. E Davi, sabendo que ele tinha falecido, vai ao enterro de Samuel. Ali todos os seus soldados, todo o povo daquela região vai falar que foram ao seu velório. E saindo dali, Davi, ele retorna para o seu lugar, que seria no deserto. E voltando, ele começa a olhar para os seus soldados e começa a ver a fome ali nas pessoas. Começa a ver o desespero das famílias que ele o acompanhava, né? E Davi, então, lembra de um certo dia que ele estava no deserto com seus 600 homens e que ali, por algum motivo, ele acabava sendo proteção para a terra que ele estava. A palavra vai falar que um certo dia, eu quero apresentar primeiro Nabal, né? Que Nabal é um homem de muitas posses, porém ele tinha um coração duro. Vai falar que Nabal ele habitava ali, em Maom, nas terras, nas posses de Carmelo ali. E sua esposa Abigail, que vai falar que ela era uma mulher de bom entendimento. Glória a Deus. E Davi, ali, um certo tempo, ele morou próximo às terras de Nabal. Vai se falar que Nabal ele tinha muitas ovelhas, muitos carneiros, né? Muitos bodes, terra. E Davi e seu exército ali, por um certo momento, ele foi a proteção daquele lugar. Porque naquela época tinha muito saqueamento, roubo. Geralmente o povo na época de fome saqueava, roubava. Só que por Davi, ele está ali, próximo às terras de Nabal e de Abigail, eles fizeram com que Nabal prosperasse. Porque eles protegiam de uma certa forma. Aleluia. E aqui vai falar que Nabal e todos ali em seu entorno, seus servos, a sua esposa, Abigail, todos sabiam que, de uma certa forma, por Davi estar ali com seus soldados, todos sabiam que era cuidada as posses que eles tinham. Aí a palavra aqui vai falar que Davi, vindo do velório, vendo o desespero, né, dos seus soldados, dos seus familiares, Davi vai ordenar para 10 moços, para 10 servos dele, para que vá até a terra de Nabal, até Maom.
até a casa de Nabal. Vai lá. Ele vai ordenar para que os seus soldados vá lá e leve uma mensagem para Nabal. Vamos ver aqui no versículo 5. Que Davi, ele ordenou seus moços, mandou ir até a casa de Nabal e mandou ele perguntar como está. Glória a Deus. Vai lá, servos meus, e diga a ele que a paz seja com ele, sua casa e tudo que ele tenhas paz. Aleluia! Aqueles soldados, aqueles jovens soldados foram até Nabal conforme Davi ordenou. Eles vão chegar a Nabal e vão passar a mensagem do seu Senhor. E a palavra vai dizer que Nabal não os recebe conforme deveria, agradecendo, reconhecendo. A palavra vai falar que Nabal recebe mal seus soldados e que ainda vai fazer de desconhecido o que Davi fez por eles. A palavra vai falar que ele recebe mal e não reconhece os feitos que Davi fez para a casa dele, para os bens dele. Então, os soldados de Davi, eles voltam e diz para Davi ali como que eles foi recebido. E ali Davi, ele entra em fúria, vamos se dizer. E ele estranha, porque ele naquela época era costume de um precisar do outro, como você está de alguma forma fazendo um favor. De alguma forma ali, você teria que recompensar. E assim, Nabal não o fez. O que eu quero passar para a igreja com esta palavra? Eu quero separar ela em 3 partes. Que vai nos falar que a atitude, ela muda decreto, ela muda percurso e ela muda caminho. Glória a Deus. A sua forma de comportar-se em determinadas situações ou conjunturas em relação a objetos ou pessoas fala como vai ser o seu futuro, como vai ser o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra maldita, mal falada, mal explicada, determina o rumo da nossa história. Uma atitude errada determina o caminho que vamos seguir, se vai ser curto ou se ele vai ser aumentado porque escolhemos o caminho errado, porque escolhemos a atitude de forma errada. Glória a Deus. É o que aconteceu aqui. Davi, ao saber que Nabal trata mal os seus servos, ele agiu com ignorância, ele acabou agindo de forma errada. Porque aqui fala que ele vai determinar aos seus soldados, fala que ele tinha 600 soldados, que ele vai deixar 200 cuidando
das suas coisas e vai ordenar aos 400 soldados que peguem suas espadas, facas, tudo que tivesse de luta, que eles iriam até a casa de Nabal e que ali não ficaria um vivo. Foi um momento que ele agiu por impulso de si, mas que Deus interveio. Aleluia! Porque aqui vai falar que ele saiu a caminho das terras de Nabal. E ele saindo a caminho, também vai se falar que Deus tinha colocado um dos servos de Nabal na história, que ouviu, que viu os maus tratos que aquele seu senhor tinha feito. Aramanaias, aleluias. E ele chama a sua senhora. Vai se falar que eles estavam ali tosqueando ovelhas, ele, o seu senhor, e que Davi manda seus servos para que fosse lá levar a paz, levar o amor, a bênção, tudo de bom lá para ele, mas que ele, de uma certa forma, ele recusa e ainda pergunta: quem é Davi? E quem é Jessé? Não o conheço. De uma certa forma, esse servo escutou. E vai se falar que ele vai até Abigail e diz a Abigail o que o esposo havia feito. Senhora, estávamos ali tosqueando ovelhas e Davi manda seus servos, e Nabal, homem duro de coração, mau, não o recebe bem. E era nítido ali que quando Abigail soube, ela se entristeceu, ela tomou um direcionamento sem consultar ali o seu marido, porque Deus já tinha colocado as tuas mãos sobre a vida daquela mulher. Aleluia! Para que o impedisse de que o pior acontecesse. E vai se falar que ela ali junta tudo o que eles tinham, passas, como vimos aqui, no versículo 18. Então Abigail apressou e tomou 200 pães, vinhos, ovelhas, trigo tostado, cacho de passas, 200 pastas de fio, e colocou sobre os seus jumentos, e chamou algum de seus homens, e foram até Davi. Ela já sabia do que poderia acontecer, ela sabia que encontraria com Davi vindo, né? Ela sabia, porque como todos ali naquele lugar, seus servos, crianças, adultos, todos sabiam que quando Davi morou naquela região, ele, de uma certa forma, ele beneficiou aquele lugar, fez com que aquele lugar prosperasse. Aleluia! E ali, ela vai falar que ela vai ao encontro. Ela vai ao encontro de Davi. Eu quero destacar essa atitude de Abigail,
como uma sabedoria. Mulher sábia que sabia o que estava fazendo, que reconhecia, que era agradecida por tudo. Vai se falar que sabedoria, ela é uma qualidade ou caráter de quem é sábio. Acúmulo de conhecimentos, seja ela natural, adquirido de verdade e julga verdadeiro e certo. Ela olhando para a situação, vendo que seu marido errou, ela não vai até ele para pedir para ele, falar a ele: ó, marido, estou indo, vou fazer isso porque você fez isso. Não. Ela viu que seu marido já estava ocupado, embriagado. Ela fala: não, eu vou ao encontro dele, eu vou levar o que ele precisa, eu vou suprir a necessidade deles. Aleluia, aleluia. E vou fazer o que é certo. Glória a Deus. Ela vai, sai ao encontro do rei Davi. Vai falar que ela ordenou ali, né, que os servos fossem com ela, alguns dos servos. E ela sai. Fala que se indo pelo caminho em seu jumento, ela ordena que seus servos vão à frente, ela vai logo atrás. E ela encontra Davi vindo. Chegando perante Davi, ela vai se derramar aos pés dele, reconhecendo que o seu esposo errou, que ele teve uma atitude que não era correta, se humilhando, pedindo a ele que não o faça, porque isso poderia tornar difícil para Davi. Ele ainda não tinha se tornado rei, ainda estava foragido ainda de Saul, né? Porque numa dessas daqui, ele se refugiava ainda. Ele estava no deserto, de lugar em lugar, porque quando Saul vinha, ele tinha que ficar se mudando. E ela chega até Davi, entrega os alimentos ali a Davi. Vamos ver que acho que no versículo 28 ao 31 mais ou menos, vai falar que Abigail pede perdão a Davi e diz para ele para que não o faça o que ele tinha pensado, pois ali o próprio Senhor, o próprio Deus, faria justiça por ele. E Davi ali, ele se admira do ato dessa mulher, de coragem, de reconhecimento. Então ele vai ouvir o que a mulher falou, o que essa mulher falou, e ele acaba desistindo de chegar até Nabal. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas vezes, às vezes por impulso, se a gente não prestar atenção, acontece coisas e a hora que você vai ver, às vezes é uma coisa simples, a gente está confiando que Deus está ali, que está pondo as mãos, mas uma atitude, um pensamento errado, ele pode aumentar o que você
você está passando, o caminho pode ser diferente, o processo pode ser longo, o percurso vai ser diferente, porque Deus nos permite passar. Ele nos permite que passemos, Ele não nos impede. De queremos mudar o que Ele tem para nós. De alguma forma a gente acaba mudando. Eu, uma certa vez, muito antes de me converter, meu esposo, ele ainda tomava umas, né? E a gente tinha saído para um lugar, e eu lembro que ali, a gente ali se divertindo, meu telefone toca, e eu recebo ali uma ligação, e essa ligação me deixou em desespero. Eu fiquei apavorada e chorava, e já fui até ele, porque está acontecendo isso. Isso era em outra cidade, o rolo todo era em outra cidade. Isso, 10 horas da noite. Ele, desesperado, sai. Tinha bebido algumas, ele, meu cunhado. Vamos comigo, vamos ali, perto do Paraguai. Vamos ali comigo. Tô indo, vou resolver, ele falava para mim. E nisso, acabava me dando um conforto. Nossa, ele vai lá. Mas a gente, quando não é convertido, a gente não entende o perigo que ia ser, os riscos que eles iam correr, porque os dois estavam muito embriagados. Eles escaparam, foram, chegaram lá pela madrugada, imagina o tanto que não foi correndo. E o que eles foram para fazer? Deu certo, estamos voltando, bate e volta, olha o risco, bêbados. Deu certo, amanheceu o dia, chegando em casa. Quando chega, a pessoa que eles trouxeram, desesperada, com o olho desse tamanho, misericórdia, vieram muito correndo, que eles não estavam normal. E eu não parava para... Até então não tinha parado para pensar nos riscos. Imagina se não é a mão de Deus cuidando. Não poderia ter acontecido o pior? Claro que poderia ter acontecido o pior. Mas a mão do Senhor sustentou. Porque Deus sabe o que vinha pela frente. Aleluia. Deus sabia o caminho que ainda seria percorrido. Aleluia. O Senhor pôs as mãos. Mas muitas vezes a gente vai ver que tem coisas que Deus tira as mãos. Tem coisas que Deus vai permitir por causa da desobediência, por causa da teima, por causa da atitude errada. Hoje a nossa atitude, ela muda a nossa vida. Você tem uma atitude de sabedoria, ou você tem uma atitude de tolo? Antes de conhecer a palavra do Senhor, eu fui tola. Eu falo que nesse dia, olhando hoje assim, engraçado que antes também do meu marido converter, ele contava como se fosse
Nossa, fomos rapidinho, fizemos em quantas horas, não sei quantas horas. E hoje ele fala assim: que loucura, se você me faz uma dessa hoje, eu não ia. Glória a Deus. Via do céu, porque tem vez que a gente faz cada coisa. Eu fiquei, foi eu que fiz. Eu não tive sabedoria naquele dia, naquele momento, desespero. Mas falar que Davi se desesperou por saber ali que seu povo necessitava de alimentos. Ali o seu povo ia passar fome. Só que ele esperava receber um favor, assim como ele o fez. Outrora não cobrava nada, beneficiava, mas não foi da forma que ele pensou. Ele, por um momento, ele saiu do juízo: vamos de encontro, vamos destruir tudo, acabar com tudo, mate todos. Deus levanta aquela mulher com sabedoria, vai lá, vai de encontro, conversa, se humilha com ele, supre a necessidade dele, do povo dele. E vai embora. Perdoou. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, é difícil, mas muitas vezes a gente tem que analisar. Muitas coisas a gente tem que pensar muito antes de qualquer atitude. Peça a Deus: Deus, me dá um direcionamento, me dá discernimento do que fazer. Me dá uma direção, quero sabedoria, dai-me sabedoria. Glória a Deus. E aqui vamos ver que Abigail retorna para sua casa, eram seus soldados, e chegando, ela procura ali seu esposo. Vai falar que ele tinha dormido, já tinha passado da bebida, já tinha passado a festas, porque eles estavam tosqueando ali para fazer uma festa ali para eles, né, para os seus servos. E a noite tinha se passado, ele dormido, amanheceu bom. Ela vai até ele e diz toda a verdade a ele. Nabal soube do acontecido e fui de encontro para com Davi, reconhecendo que nós temos favor a ele. Glória a Deus. E aqui vai falar que ele tem um ataque. Seria como se desse alguma coisa no coração dele, ele ficasse por alguns dias paralisado e depois de 10 dias falecesse. Porque assim como Davi disse lá, como Abigail disse a Davi, que o Senhor faça justiça. Aleluia. E o Senhor o fez. Glória a Deus. Eu quero concluir aqui dizendo para os irmãos que pense, está sem atitude, na hora precisa de pensar em algo, de momento, reflita muito. Reflita muito, para não mudar o percurso que Deus tem para vocês. Aleluia. Glória a Deus.
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu quero pedir